O nosso último encontro, ele foi presencial, né, e nós falamos sobre os pródromos, o início do controle de constitucionalidade no Brasil. Torno a dizer que se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, levanta a mãozinha, manda mensagem, né? Faça os dois, que é a melhor coisa para garantir que vamos observar na hora. Então, nós começamos a falar sobre a situação do controle de constitucionalidade no Brasil. Bem-vinda, menina. Então, dentro dessa ideia de controlar, nós mencionamos isso, os brasileiros, seus direitos, então isso envolve aí falar de direitos humanos no Brasil, como é que é a situação. Rafaela, você tem uma questão? Tenho, professor, por favor. É uma Uhum. dúvida não relacionada ao conteúdo, mas ao trabalho. No caso, o trabalho, o simulado vai ser segunda-feira, é isso? Sim, via cigarra. Certo. Vou colocar aquele 1 hora e meia, como você tendo que acessar em tal hora, até no máximo tal hora, e ele vai ter o tempo máximo de fazer de 40 minutos. Certo. E aí, depois vai ter o júri. Sim, né, para quem for continuar, tudo continuando, que eu já poderia até começar a elaborar hoje, mas eu vou fazer isso via grupo, vou até anotar aqui para não esquecer, fazer isso no grupo de WhatsApp, já colocar as diretrizes todas para a gente fazer. Aí, só confirmando: quem tiver uma nota suficiente no simulado, se não quiser, não precisa participar do júri, não é isso? Se tiver nota suficiente, né, você disse? Isso. Sim, não precisa. Oi? Não precisa. Certo, Aí, ok. professor, Obrigada. Tranquilo. Oi, pode o dizer. simulado, o simulado vai ser de marcar alguma coisa assim ou vai ser Vai ser objetivo. é, tá. Objetivo e acho que tinha uma questão subjetiva. Essa informação não gera responsabilidade, não me comprometo com ela. Mas tá, a maioria é objetiva, sim. Porque vai ser via cigarro, então agiliza a correção. Não, Tarsila, não vou. Eu disse isso, ela vai desligar agora. Tô brincando, viu? Pronto. Posso dar sequência? Alguma outra questão? Bom, então, como eu dizia, esse é o conjunto que a gente tem que ver: os brasileiros, seus direitos e os controladores. Controlador aí não está no sentido econômico do termo, está no sentido mesmo sociológico. Quem é que exerce o poder de socialização, quem exerce o poder de controle? Então, um magistrado, o judiciário, de maneira geral, quando toma uma decisão sobre um assunto de constitucionalidade, é um controlador de constitucionalidade. Mas isso aí também abrange a questão econômica, porque os direitos humanos, eles são profundamente vinculados não só ao aspecto de uma evolução de tratados, de uma evolução de leis, de textos constitucionais, porque é como se fosse algo que caísse graciosamente do céu. Mas, em boa medida, os direitos humanos eles representam uma luta pela afirmação da dignidade humana. Então, envolvem diversas questões políticas, sociais e também econômicas. Então, os direitos, eu não tenho como falar em direito, principalmente em direito fundamental, desconectado do que seja esse direito, sob pena de esvaziar o seu conteúdo ou de aplicá-lo a situações às quais não se dirige. Bom, isso tudo foi o que nós falamos, né? E nós também mencionamos essa questão do controle, que de uma maneira apertada, mas vamos falar um pouco mais disso, pode ser espontâneo, quando o próprio poder público já corrige o seu ato, pode ser político, quando há uma solução política para a inconstitucionalidade, no caso brasileiro, pode ser quando o legislativo resolve fazer uma lei, né, e essa lei é tida por inconstitucional, e na sequência ele edita uma outra lei revogando, exatamente porque ela é inconstitucional. Ou até mesmo quando esse é um argumento utilizado no plenário para que o legislativo não aprove determinada lei, e isso acaba acontecendo, não podemos deixar de ver aí um controle
pelo próprio poder, aí já seria um controle espontâneo, né, misto de espontâneo e político, o próprio poder controlando a constitucionalidade do ato. E os dois grandes modelos, bastante mencionados, que é o modelo difuso, de amplo acesso à fala da constitucionalidade por qualquer magistrado, e a ideia de um controle, né, por uma corte constitucional, ou seja, um coletivo criado especificamente para apreciar a constitucionalidade. Eu não mencionei, nem dei boas-vindas aos que chegaram agora por, né, Letícia, João, acredito que foram vocês. Mencionamos a evolução do controle de constitucionalidade, todo ele tendente a sempre universalizar-se, né? O fato de que no Brasil foram chegando aos poucos os direitos que eram conquistados internacionalmente, iam chegando aos poucos, tinha selecionado isso, e também olhamos no plano internacional alguns documentos principais que influenciaram esse pensamento dos direitos fundamentais, para que a gente possa compreender como o controle brasileiro é estruturado. Porque se eu altero um direito fundamental, eu também altero a forma de controle. Se eu, por exemplo, excluo uma forma de direito fundamental, algum direito vai ficar desabrangido, vai ficar desprotegido. Se eu retiro uma forma de controle da constitucionalidade, aquele direito que mais depende daquele instrumento vai ficar desprotegido e, como a gente já sabe, a razão de ser de todo o mecanismo jurídico é a efetividade dele, não é para servir de discurso nem de debates etéreos, não. O objetivo do direito e o motivo pelo qual ele usa as leis a seu favor é exatamente lograr tornar-se efetivo. E terminamos falando dessa questão sobre a classificação dos direitos fundamentais, dizendo que quando você pega os autores que escreveram detalhadamente, mais aprofundados sobre esse assunto, você constata que não há nenhuma fundamentação do ponto de vista teórico, lógico, normativo, filosófico, para haver classes de direitos fundamentais. Isso foi apenas uma estratégia que foi criada em certa época para minimizar a força de alguns direitos fundamentais. E hoje em dia a gente briga exatamente para que todos os direitos fundamentais sejam efetivos. Portanto, não cabe usar esse tipo de teoria, a não ser para facilitar a comunicação, né, o que ainda é um perigo. Bem-vinda, Emanuele. E terminamos, enfim, falando de vários tipos de controle, né, e identificando que o Brasil tem um mecanismo de controle que é o único, né, é o mais completo que há, e abrange diversas situações, fruto de uma evolução histórica que tem sua base na ideia de um controle difuso com a matriz norte-americana, e com o tempo, as dificuldades que esse sistema veio apresentando para funcionar no Brasil foram sendo solucionadas com a criação de instrumentos que, às vezes, mesclam elementos de controle concentrado e de controle difuso, e, às vezes, são elementos de controle concentrado que foram sendo, aos poucos, adotados para tornar o sistema brasileiro mais fluido. Mas, lembrando que o Brasil é um modelo de controle difuso ou, no máximo, misto. O Brasil não tem tribunal constitucional, que é aquele modelo no qual você tem uma corte e nela você tem magistrados com mandato, né, e eles formam não uma estrutura do judiciário a mais, não um tribunal a mais recebendo recurso, mas um órgão próprio autônomo que reúne-se não com o volume de ações que nós temos no Brasil, mas apenas para analisar, né, o controle de a constitucionalidade da lei, e, em geral, são compostos por magistrados escolhidos entre pessoas detentores de alto saber jurídico, né, pessoas que têm vários doutorados, né, não uma indicação mais superficial. Então, nós chegamos aqui na situação do Brasil,
que hoje, a partir de hoje, é onde nós vamos tratar. Bom, a nossa base, o controle difuso. Tudo começa, ele se espalha pelo mundo a partir de uma decisão da Suprema Corte norte-americana, no célebre caso Marbury versus Madison, no qual foi relatado pelo Justice John Marshall, e a ideia resulta de um processo mais amplo no qual sobre o qual se convencionou chamar de construction, porque era um problema político, não necessariamente uma questão jurídica. Já havia precedentes da própria Corte dizendo que leis eram inconstitucionais, mas o objetivo era fazer com que a Suprema Corte não apreciasse um assunto. Havia uma lei que dizia que a Suprema Corte é que apreciava um assunto, né, contra o presidente Marshall. Desculpem. Contra o presidente Madison, James Madison. Então havia uma ação e a Suprema Corte iria apreciar e a tendência era condenar o executivo. E isso geraria uma crise. Vocês estão vendo a situação em que o Brasil passou por uma crise entre o executivo fazendo seus atos e não querendo que o judiciário revisasse. Bom, lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte resolveu sair de lado e não apreciar. Só que havia uma lei que dizia que a competência para apreciar era da Suprema Corte. Então, Marshall pegou os precedentes que havia, fez um discurso imenso explicando por que é que o cidadão tinha razão, e no final ele explica que, infelizmente, não podemos apreciar, porque a lei que dá competência à Suprema Corte é inconstitucional, já que só a Constituição é que pode dizer qual é a competência da Suprema Corte. Então, esse foi o motivo. E, então, tem argumentos políticos. Ele passa sobre o argumento sobre a ausência de legitimidade do judiciário para desfazer uma coisa que o legislativo fez, informando que, se foi contra a Constituição, nunca houve força nesse ato. Ele é um ato que, juridicamente, é uma fraude à Constituição. Então, se não tem força, ninguém e nenhum juiz é obrigado a obedecer. Havia uma discussão sobre o que acontecia com a lei, mas nesses casos, que é exatamente a base do controle difuso, entende-se que não há uma revogação da lei. Né? A lei, ela não é revogada, esse ato tem a força de afastar a aplicação da lei naquele problema que foi apresentado. Então, é por isso que se diz que é uma decisão de efeitos concretos, né? E com efeitos ex tunc, né? Ou seja, desde o início, é como se a lei nunca tivesse existido para aquele caso ali, porque, afinal de contas, é isso que ele declara. Como é um pedido nesses casos? Você não vai necessariamente fazer uma petição, uma ação de pedido de controle de constitucionalidade. Claro, isso chama a atenção, que você está discutindo a constitucionalidade, mas provavelmente não é esse o caso. Você vai fazer uma petição onde, entre os seus argumentos e valorizando a Constituição, o seu mais forte é dizer que aquilo é inconstitucional. Por exemplo, todo servidor público tem direito a ter férias. Suponhamos que seja feita uma lei dizendo que, para não precisar fazer novos concursos, não haverá férias durante 5 anos. Isso é inconstitucional, porque está, digamos assim, tirando esse direito que a Constituição deu. Mas eu vou na justiça dizer, quero que declare essa lei inconstitucional? Não, eu vou em meu nome, contra o órgão público ao qual eu me vinculo, vou dizer que a Constituição diz que aquela lei é inconstitucional, porque está ferindo um dispositivo, supremacia constitucional, né, como nós já conversamos, Constituição material, e que, portanto, eu peço o meu direito de gozar férias, tal qual estava previsto no mês de agosto deste ano. Vamos supor. O juiz, se der uma decisão, ele vai dizer que realmente é inconstitucional, isso é fundamentação, mas a decisão do juiz é: defiro o pedido para que o autor da ação goze seu direito de férias de forma XYZ. Percebam.
ele não se limita a dizer, nem vai declarar que a lei é inconstitucional a ponto de declará-la, digamos assim, uma pária do ordenamento jurídico, retirá-la do ordenamento jurídico. Não. Ele usou como fundamentação o fato de ser inconstitucional para aplicar um direito no caso concreto, e a decisão vale para mim, é no meu nome, no processo que eu pedi. Então, o controle difuso, ele tem sua destinação primeira nesses casos. As decisões não têm efeito para outras pessoas. E quando é uma situação que abrange muita gente, há um risco de haver muitas decisões diferentes. Um juiz entende que tem direito, o outro entende que não tem direito, né? E gera uma insegurança jurídica muito grande. Para isso, há outros mecanismos, como nós vamos falar mais à frente, na completude. Mas, de imediato, é esse o caso, né? Eu alego que o ato foi inconstitucional, entro com ação judicial, o juiz vai ali, confirma que é inconstitucional e defere o meu direito, né, que é o que foi pedido. Então, isso é um controle difuso, e o efeito é concreto e ex tunc. Se de repente tivesse passado já 1 mês, 2 meses, e eu tivesse deixado passar aquelas férias, sim, mas eu tenho direito a elas mesmo assim. Ou por via indenizatória, ou por via de gozá-las efetivamente, mas eu não perdi o direito só porque a decisão veio depois. Porque o tempo todo aquela retirada daquele direito foi inconstitucional. Okay? Alguma dúvida? Questão? Vamos em frente. Então, são atos com efeitos concretos, num caso concreto, não é num caso abstrato. Matheus? Professor, só uma dúvida. Processualmente falando, a questão da arguição de inconstitucionalidade, ela figura como uma questão incidental. Nesse caso, forma-se coisa julgada, né, quanto à decisão do juiz a respeito desse aspecto. Veja bem, vamos lá para o Código de Processo Civil. A arguição da constitucionalidade, sim, a gente chama tradicionalmente de incidental, porque não é o objeto, né? A gente vai falar em objeto do processo, não é verdade? Eu tenho as partes, tem a causa perida, tem o objeto. Então, ela não é o objeto, por isso que a gente chama de incidental. Mas ela compõe-se como uma fundamentação. A coisa julgada vai incidir sobre a parte dispositiva, que é a parte na qual o juiz condena alguém a alguma coisa. Ou então permite que se faça, né? Ou determina uma obrigação de fazer. Então, ou proíbe, dependendo do pedido. O pedido é que vai vincular o juiz. E o pedido, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, o pedido, na verdade, quero exercer o meu direito a férias. Porque é um pedido concreto. Não faz, eu posso até enumerar ali, porque é inconstitucional, declarar. Não. O juiz ele vai declarar diretamente, ele não precisa nem fazer a menção à inconstitucionalidade na decisão dele, na parte dispositiva. Ele vai falar sobre o pedido. Eu pedi o quê? O que é que você quer? Férias. Por que isso? Porque para declarar a inconstitucionalidade da lei em si, o juiz de primeira instância não tem competência. Porque o controle difuso é muito focado no caso concreto. Certo? Vão haver algumas circunstâncias excepcionais, uma ou outra, que a gente vai falar mais à frente, mas, em regra, ele não vai ter poder para declarar inconstitucional. Esse poder vai caber no Brasil ao Supremo Tribunal Federal, que é quem declara a lei inconstitucional e retira ela do ordenamento. Para retirar do caso concreto, não há essa necessidade, ele apenas não aplica. Por quê? Porque ela é inconstitucional. Então, isso está no nível da fundamentação. E observe, tradicionalmente, a gente fala que é incidental, como você trouxe muito bem, mas em alguns processos é o único argumento. A violação da constitucionalidade é tão flagrante, né, que é o único argumento. E a gente só continua chamando de incidental, não é porque é uma coisa de menor importância ou que surgiu depois, é porque não é o objeto principal, é um objeto incidental, não é o objeto principal da lei, que era as férias em si. Gozar as férias tal qual estava previsto em lei. Matheus, se não tiver ficado claro, me diga. Ficou claro sim, professor. Inclusive, o termo que eu quis usar, na verdade, eu estava revisitando aqui o Código de Processo Civil, é questão prejudicial. Eu falei isso mais com base no que diz o artigo 503, parágrafo 1º. É interessante essa sua pergunta. A gente não vai chamar de questão prejudicial,
Primeiro, por uma questão mesmo de que a Constituição é importante para não ser um meramente prejuízo. Segundo, porque a questão prejudicial ela é mais usada para as condições de procedibilidade do processo. Ela é voltada mais para, por exemplo, eu tenho vários argumentos, mas se eu já disse que é inconstitucional, não cabe nem perder tempo com os outros, essa questão é prejudicial. Né? Se eu digo que já tem coisa julgada, já não há procedibilidade no processo adiante. Então, a gente não, mas como é muito ligada à questão processual, a gente não chama da questão prejudicial. Certo? Eventualmente, algum juiz usa quando está com uma série de argumentos muito grande e alguma das partes resolve insistir em um argumento que não tem lugar depois que você fala de uma inconstitucionalidade. Né? Então, às vezes se usa, mas tecnicamente falando, no Código de Processo Civil, vocês que são melhores processualistas do que eu podem confirmar, mas na questão prejudicial a gente vai estar falando da questão das questões de condições de... Meu Deus, de prosseguimento do processo. Falhou agora a expressão exata. Certo, Deus? Perfeito, professor. A minha dúvida era justamente nesse aspecto, porque o senhor tinha dito que a declaração de inconstitucionalidade ela não consta do dispositivo, e aí justamente me surgiu essa dúvida pelo fato de eu ter recordado desse artigo do CPC que diz que questões prejudiciais elas podem fazer também coisa julgada, por mais que não estejam decididas precisamente no corpo do dispositivo. Mas ficou muito bem esclarecido. Pronto, o questionamento é que a prejudicial vai dizer respeito ao próprio prosseguimento do processo, às questões. E já a coisa julgada não teria essa força, porque o juiz às vezes até bota no corpo do dispositivo, porque afinal de contas, tem juiz até que eu já vi de sentença sem separação temática, né? A decisão, o dispositivo em si ele pode estar constando em qualquer parte da peça, é o que a gente aprendeu a chamar de capítulos da sentença, né? Mas, novamente, Cândido Dinamarco, mas a questão é que a questão da constitucionalidade, ela não é obrigatória nem vai fazer coisa julgada, dentro desse caso. O que vai fazer coisa julgada é o pedido que foi feito, qual era o objetivo material, já que ele não pode declarar em tese que a lei é inconstitucional. Isso fica resguardado ao Supremo. Certo? Perfeito, perfeito. Então, vamos... E o controle concentrado? O controle concentrado, ele surge no esboço da Constituição Austríaca, em 1927, depois tem uma reforma constitucional em 1929, Hans Kelsen atua diretamente, na época, ainda antes de ele se mudar para os Estados Unidos, ele atua como austríaco, inclusive, nesse processo constitucional, e ele é um dos autores da ideia de justiça constitucional. No Brasil, há, inclusive, a tradução de uma série de artigos dele com o título Justiça Constitucional. E existe até um artigo muito célebre dele, que ele publicou em francês. Eu, oportunamente, posso contar pessoalmente a vocês como foi a saga no tempo em que não havia internet para descobrir esse artigo e conseguir um exemplar desse artigo. Quando eu consegui, era a gente brigando atrás para conseguir também. Então, Kelsen, ele propõe a criação, porque ele diz que seria sem sentido você ter uma Constituição dando direitos fundamentais se você não tem um mecanismo que garantisse que essa Constituição tinha que ser observada. Então, ele propõe a ideia de um tribunal constitucional, como uma espécie de legislador negativo, ou seja, um legislador que iria retirar a lei do ordenamento em vez de colocar a lei. Há umas questões interessantes nisso. Primeiro, a lógica é, já disse a vocês, a Constituição diz como a lei entra e diz também como a lei sai. Então, o Tribunal Constitucional é quem poderia tirar. Era um tribunal com pessoas de maior estatura intelectual, só com essa função, e que evitaria um problema, que era a fragilidade da magistratura. Essa expressão é comum nos juristas europeus. Que o magistrado de primeira instância, ele não teria capacidade moral e intelectual, em princípio, alguns dizem isso, para decidir uma questão tão importante como a Constituição. Dizer o que a Constituição diz,
deixar de aplicar uma lei aprovada pelo parlamento. Notem que isso é muito próprio desses países, né, onde você pode até ter um parlamento do qual você reclama de um ou outro, mas que dificilmente você precisa usar uma inconstitucionalidade por omissão, porque são caracterizados por bastante proatividade em regulamentar direitos, são reconhecidos por fazer leis aplicando direitos, enquanto aqui no Brasil foi votada uma PEC ontem, foi anteontem, até com participação online, na qual se aprovou um perdão imenso de dívidas dos partidos políticos por condenações por não respeitar a legislação eleitoral. Vejam só que absurdo. Você conceder para si mesmo, os membros dos partidos, votarem para si o perdão das penas por não terem respeitado a legislação eleitoral, que é tudo na vida que rege um partido político. É a razão de ser da existência de um partido político. Então, isso já não se verifica, por pressão popular mesmo, nessas realidades. Problema do Brasil? Não. Porque se tiver brecha, a gente nesses locais também faz a mesma coisa. Mas é muito mais o fato de você estar diante de uma democracia constituída há milênios até, dependendo do país ou da cidade. Enquanto o Brasil só é república há pouco tempo, e o constitucionalismo brasileiro só começa a se estruturar mesmo com maior força, e o direito administrativo também a partir da década de 60 do século XX. Então, é uma comparação de prática cidadã que nos desfavorece, mas que temos uma velocidade muito grande no aprendizado dela, indiscutivelmente. Mas então, não se aceitava nesse país que um magistrado agisse dessa maneira. Tinha que ser magistrados mais experientes, pessoas com conhecimento de direito aprofundado, de política, capazes de debater no nível de um estadista, e assim interpretar esse documento tão reverenciado, tão importante, que é a Constituição. Por isso foi proposto um tribunal constitucional, né? Ele faria uma coisa diferente. Lembre que esses países não tinham controle difuso, não tinham outra forma de controlar a constitucionalidade, isso não existia. Isso é exatamente quando se começa a querer dizer a Constituição é importante. Opa, olha aqui, será que não vale a pena a gente respeitar isso aqui? Então, quando começa esse movimento, então surge, obviamente, essa preocupação que eu quero ser um dos primeiros a levantar, né? Que era preciso, então, ter um tribunal constitucional. Então, é um avanço, mesmo não tendo controle difuso, é um avanço muito grande. Eu não tinha controle e passo a ter um tribunal que retira a lei. E aí você estabelece um mecanismo que o juiz de primeira instância não podia. Alguém alegou inconstitucionalidade, o juiz remete a decisão para o Tribunal Constitucional, que depois de decidir vai mandar a decisão de volta para que o juiz aplique ela e continue a apreciar o caso, conforme a situação. Mas o que acontece com a lei até ser declarada inconstitucional? Ela continua em vigor. Como ele tem um papel de legislador negativo, só deixa de vigorar depois que ele decidir. Isso é injusto? Quer dizer que uma lei que era inconstitucional, está reconhecidamente constitucional, fica valendo durante muito tempo? Bom, a explicação para isso vai ser que respeitar o legislador, que é a voz do povo, símbolo da democracia, é importante. Mas a inconstitucionalidade é tão importante que autoriza ela a ser declarada inconstitucional por um tribunal que não é composto de legisladores nem de pessoas eleitas. Então, ela é quem torna isso possível, mas não o suficiente para tornar, né, inválido. Mas também não estamos, vejam aí, sistema adequado à realidade de cada país. Não estamos falando de países que vão levar 10 anos com um processo para decidir. Não é a prática, não é o costume. Certo? São países que, em poucos meses, alguns meses, claro, vai depender da complexidade do caso, das circunstâncias, mas num período de tempo bem menor do que a nossa média, estarão decidindo essa questão constitucional. E há uma questão moral, né? De repente, já houve situações em que uma lei ser submetida ao Tribunal Constitucional é uma coisa que é motivo moral suficiente para o parlamento mesmo revogar a lei. Isso parece que não costuma acontecer no Brasil. Bom,
Isso, eu verifiquei agora que esse tópico aqui, ele está meio escrito de maneira um pouco truncada, é exatamente isso que eu acabei de explicar a vocês, tá certo? E um detalhe final interessante é que esse controle concentrado, que a gente vai chamar de abstrato, porque notem, eu não estou analisando o caso concreto, eu analiso a tese em si da lei. A tese que diz que, por isso que a gente fala também em constitucionalidade em tese, que diz que a lei é inconstitucional porque fere o artigo tal, inciso tal da Constituição Federal. Então, eu tenho aí uma situação em que a decisão ela é tomada no estilo mesmo de uma nova lei e revoga dali para frente. O efeito é ex nunc. Nós chamamos de controle, portanto, abstrato, porque, diferentemente do anterior que nós vimos, não é concreto. É um controle que vale para todas as leis. Então, ele não diz, no caso X, Y, não. Tal lei é inconstitucional. Pronto, está dito. Entrar na justiça, pedindo um direito meu, por exemplo, em primeira instância, por conta daquela decisão que o Supremo tomou, eu vou usar aquilo como argumento, que é como quem alega uma lei. O Supremo já decidiu que isso aqui é inconstitucional. Ou seja, eu não vou entrar no debate se é constitucional ou não. É como dizer, essa lei já foi revogada. Então, não chamamos de revogação de lei, chamamos de declaração de inconstitucionalidade. Então, a lei continua aqui, desculpe, então isso quer dizer que eu tenho direito. Era para essa decisão já ter sido observada, mas não observaram mesmo assim, tiraram o meu direito e agora eu quero. Pronto, aí é um processo judicial desse jeito. Por que eu preciso desse processo judicial? Porque a decisão lá no tribunal não foi de caso concreto, foi em tese, foi abstrata, em geral e abstrata. Foi abstrata. Serve para tantos casos quanto for necessário o argumento. No Brasil, nós temos mecanismos legais e de decreto que fazem com que essa decisão tenha força sobre os atos do Poder Executivo, fazendo com que o Executivo tenha que cumprir essa decisão. E já que eu falei no Brasil, vamos ver como se encaixa. Antes de prosseguir, uma coisa que eu quero chamar muita atenção de vocês é o uso dessas palavras: difuso, concentrado, concreto e abstrato. Há muitos textos e muita gente que acha que todo controle difuso é concreto, que todo controle abstrato é concentrado. Realmente, essa é, digamos assim, a regra, é o padrão. Mas são dois conceitos diferentes. Quando eu falo em abstrato e em concreto, eu estou me referindo aos efeitos daquela decisão. Erga omnes, ou seja, abstrato para todos, ou em caso concreto. Ou então estou falando de outro conceito com relação à quantidade de órgãos julgadores, que vai ser concentrado, né, um só órgão, ou uma quantidade pequena, ou difuso, que eu não tenho como quantificar de uma maneira imediata e fácil, é uma quantidade indeterminada, são por todos. Então, por referirem-se a aspectos diferentes, o sistema brasileiro, conforme foi evoluindo, criou situações interessantes, em que eu tenho também controle concreto, que só pode ser feito por um órgão, ou seja, é um controle concentrado, mas concreto. E eu tenho casos de temas abstratos que também são tratados por órgãos, certo? De maneira difusa. Bom, logo mais à frente, quando a gente avançar no controle judicial de constitucionalidade, vamos ver isso. Mas estou chamando a atenção para vocês estarem preparados para observar essas circunstâncias. Então, o histórico brasileiro. Já falei na última aula sobre a monarquia, né? Quando chegou a república, na monarquia estava em vigor um misto entre a ideia inglesa e francesa, no qual você tinha uma aparente ausência de controle de constitucionalidade, mas se inclinando, na verdade, pelo poder moderador e pelo poder legislativo como os responsáveis por manter a Constituição. Com o advento da República, a gente vai ter a cópia da Constituição americana e a chegada no Brasil do controle difuso de constitucionalidade, do Judicial Review. Coloquei alguns tópicos interessantes de constituições posteriores. Então, é assim que
Em 1934, nós vamos ter a reserva de plenário, permanece até hoje na Constituição de 88, na qual nós vemos que eu não posso decidir a constitucionalidade por qualquer maioria. Por exemplo, um tribunal, em órgãos colegiados, chegar o caso para o tribunal e uma turma ali do tribunal, que representa apenas uma parte, decidir. Não, eu preciso que a maioria dos membros do tribunal decida pela inconstitucionalidade. Isso é o que a gente chama de cláusula de reserva de plenário. Também surgiu em 34 a intervenção federal, né, a possibilidade de intervir. E o que é que isso tem de inconstitucionalidade? Intervir num Estado. A questão é que a intervenção afeta diretamente valores constitucionais muito caros, como o federalismo e a democracia, porque eu retiro o poder daquele povo, a autonomia federativa daquele Estado, e ao mesmo tempo coloco a União interferindo sobre o Estado. Então, isso é uma questão constitucional por natureza. É um assunto constitucional. Debater isso aí nunca será uma questão infraconstitucional. Esse é, materialmente falando, um tema constitucional. E a possibilidade do Senado, ele realizar uma extensão dos efeitos da decisão tomada. Desculpem. O Senado foi colocado com a possibilidade de suspender os atos abusivos do Executivo. Nesse momento aí. Em 37, isso é mantido, a Constituição Polaca, de Vargas, mas só um detalhe interessante, que é a chegada da intervenção em 34. Em 37 é um modelo muito à parte, a oscilação, mas em 34 você tinha tido ali a Revolução Constitucionalista de 1932. Você tinha tido a tentativa de invasão da Guanabara, onde era o Distrito Federal, pelo Estado de São Paulo. Bombas, aviões, soldados, crianças na frente de batalha, tudo típico de uma guerra civil, foi uma guerra civil. E aí, curiosamente, em 34 surge a intervenção, na Constituição de 34. Então tem 37, Constituição Polaca, 46. Em 46 você tem a possibilidade do Senado estender os efeitos da decisão em caso concreto para o país todo. Ou seja, o Senado, como já expliquei na outra aula, poderia, como pode até hoje, dar efeito erga omnes a uma decisão difusa tomada em caso concreto. Desde que essa decisão tenha chegado até o Supremo tenha decidido, o Senado poderia fazer isso para uniformizar a situação e evitar múltiplas demandas, e que o país todo fosse tratado da mesma maneira naquele assunto. Isso foi porque em 46 se discutiu a criação de um tribunal constitucional na Constituinte. Mais uma vez vencida a ideia de criar um tribunal constitucional no Brasil, então houve a inclusão desse mecanismo. Uma grande mudança nós vamos ter nessa emenda constitucional aí, emenda constitucional 16 de 65. Ela institui no Brasil, pela primeira vez, um elemento bem próximo do controle concentrado, do núcleo da ideia de controle concentrado, que é o poder representar. Só o Procurador-Geral da República podia fazer isso, estamos falando da ditadura militar, né? E se hoje nós reclamamos de alegadas vinculações do último Procurador-Geral da República com o Executivo, de uma maneira que prejudicou em muito o controle de constitucionalidade e possibilitou o surgimento de uma polarização e conflitos que não teriam surgido se houvesse a ação do Ministério Público, nós temos também esse mesmo tipo de crítica na época, porque o Procurador-Geral da República era bastante vinculado ao chefe do Executivo Federal, e muitas vezes temas que teriam sido interessantes de serem levados à apreciação do Supremo não eram levados. A representação de constitucionalidade não era uma ação de inconstitucionalidade. Qual a diferença? Eu não tinha contraditório. Não havia um contraditório de inconstitucionalidade.
Havia tão somente uma representação para o Supremo apreciar ali. Portanto, não era considerada ainda uma ação direta porque seria dada entrada já discutindo a constitucionalidade, né? Ação direta de inconstitucionalidade. Era apenas uma representação. Em 1977, aí sim, nós começamos a falar, né, num controle de constitucionalidade, né, de modelo concentrado, com características de ação. Porque eu passo a ter a possibilidade de liminar, e passo a intimar a outra parte, o executivo, para falar tudo, a discutir a interpretação da Constituição. Então, em 77, a coisa evolui para termos também um instrumento de controle concentrado, que é interessante, porque o Supremo Tribunal Federal, historicamente, foi todo montado em cima do controle do sistema difuso. Ele não é um tribunal constitucional, mas eu pego um instrumento de controle concentrado e coloco para funcionar dentro do tribunal, dentro do STF, né, o que caracteriza por si só já uma coisa mista. Por isso que a gente diz que o modelo brasileiro é um modelo misto. Ele nem é totalmente difuso, tem alguns instrumentos, principalmente depois de 77, de controle concentrado, mas também não é um país de controle concentrado. É um país de controle difuso, sim, né, usando instrumentos de controle concentrado. Isso aí eu já falei, da discricionalidade do Procurador-Geral da República, e que em 88 você tem uma mudança de perspectiva total. Em 88 você tem uma ampliação democrática. Eu aumento a quantidade de instrumentos, deixa de ser só essa ação de inconstitucionalidade, mas eu passo a ter ação direta também de constitucionalidade, depois de 88, ela entrou depois na reforma constitucional. Mas eu vou ter a arguição do descumprimento do preceito fundamental, e o mais importante de tudo, a ampliação da legitimidade. Isso é que é mais decisivo. Eu passo a ter sindicatos, OAB, partido político, todo mundo podendo dar entrada, questões federativas, as assembleias legislativas, todo mundo podendo dar entrada numa ação direta de inconstitucionalidade, que inclusive passa a poder ser também inconstitucionalidade por omissão. Não é só a ação, também a omissão é valorada. Como dizia Pontes de Miranda, né, deixar de fazer, né, o que a lei obriga é tão grave quanto fazer o que ela proíbe. Então, nós temos, em 1988, essa grande ampliação de legitimados e de instrumentos, né, que marca esse regime todo em que nós vivemos hoje. Eu vou entrar agora na classificação da inconstitucionalidade. Não vou, como eu vejo que o nosso tempo já começa a ficar muito longo, eu vou ser breve, e qualquer dúvida, qualquer questão, no nosso próximo encontro nós podemos tirar. Ok? Então, a inconstitucionalidade note que aqui não é do controle, não é da constitucionalidade, por mais que se reflita no controle. Afinal, se o direito, do mesmo jeito que eu disse que o direito fundamental também ele reflete no controle, a forma, o tipo da inconstitucionalidade também vai fazer a mesma coisa. Então, como é que ela se classifica? Eu posso classificar, do mesmo jeito que eu digo que tem constitucionalidade material e constitucionalidade formal, em inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Ou seja, com relação a como foi feito, ao procedimento de elaboração. Por exemplo, a emenda constitucional, ela tem que ser votada nas duas casas legislativas com 3/5, né, dos membros da casa em cada vez para poder valer. Bem, é uma regra formal, eu não perguntei em nenhum momento pelo que a emenda estava falando. Então, se eu descumpro e de repente não houve uma segunda votação, essa emenda é inconstitucional, não vai poder chegar àquele status de constitucionalidade que é próprio dela, porque ela já morreu no procedimento, é inconstitucional. Certo? Então, isso é inconstitucionalidade formal. A material é com relação ao conteúdo. Essa lei ofende ou não ofende a dignidade humana? Ofende ou não ofende a regra constitucional que prevê a divisão dos lucros, a repartição das receitas tributárias? Então,
Um aspecto só que eu quero chamar a atenção é que dentro da formal eu vou encontrar a inconstitucionalidade orgânica também, que é quando o órgão errado elabora a lei. É uma questão orgânica. Né? E aí vai ter várias questões. Quando a iniciativa da lei é privativa do executivo, o executivo não apresentou. Quando essa lei a discussão que a gente já falou aqui, que é um tema constitucional por natureza, se a Assembleia Legislativa aprova uma lei para valer no Brasil todo, isso é inconstitucionalidade formal de órgão, né, bem flagrante. O contrário também, não tão flagrante, mas se o Congresso faz uma lei para valer nos estados, e essa lei caberia aos próprios estados fazer. Total e parcial demanda uma explicação mais sucinta. Ou é a lei toda que é inconstitucional, ou só uma parte dela. Por ação ou omissão, as palavras já cuidam disso. Eu acabei de mencionar até a frase do Ponte Miranda. Então, uma omissão é algo grave e deve ser valorado. Como é que é uma inconstitucionalidade por omissão? A Constituição manda fazer uma lei e o Poder Legislativo não faz. Então, eu tenho aí uma situação de omissão. Pode ser originária ou superveniente. A originária é quando a lei, desde que foi feita, já era inconstitucional. E aqui um assunto muito importante para tratar, que é a sincronicidade. Eu só uso a palavra constitucionalidade para averiguar uma norma de acordo com a lei, com a Constituição do seu tempo, do dia em que ela foi feita. Eu não paro para olhar diacronicamente. Lá na frente, uma Constituição foi alterada lá na frente. A Constituição foi alterada. Essa lei fica em discordância. Ela é originariamente inconstitucional? Não. Originariamente ela é constitucional e ela continua constitucional até o dia em que veio a emenda constitucional mudando a orientação da norma superior. A partir desse dia, ela passa a ser supervenientemente inconstitucional. Foi uma inconstitucionalidade superveniente. Ok? Pode ser direta ou indireta. A direta é que vai ser objeto do controle concentrado de constitucionalidade. A indireta é quando eu tenho, por exemplo, um decreto, certo? Que não observa a lei. E é o que ele deve fazer. Mas suponhamos que o decreto não observou a lei. Se ele não observou, isso é inconstitucional. Mas esse argumento considera-se uma inconstitucionalidade reflexa. Porque para poder ver isso, eu tenho que ver a lei, se a lei está de acordo com a Constituição. Então, não é uma inconstitucionalidade direta. Na ação direta, perante o Supremo, eu vou analisar inconstitucionalidades diretas. Já falamos sobre o controle, agora falamos sobre a classificação do controle. Eu estou vendo que o tempo, eu extrapolei já o tempo que eu estava previsto. Então, eu vou parando por aqui. Na próxima quarta, eu falo da classificação do controle. Ok? Bom, cheguei bem perto do que eu queria. Então, vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Eu devo dizer, inclusive, que eu simplifiquei algumas dessas classificações aqui, para, às vezes, o pessoal exagera em detalhes que não vão ter utilidade prática. Ok, pessoal, então, muito obrigado. Vou parar a gravação. Vou deixar aqui, tá? Um bom fim de semana para vocês. Não abusem. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Obrigado Até também. quarta. Obrigado, professor. Até